mais de 200 anos, os cientistas da Grécia Antiga já estavam familiarizados com algumas das ideias que estudamos nos dias de hoje. Eles tinham um bom entendimento de algumas propriedades da luz, mas eram confusos sobre o movimento. Um dos primeiros a estudar seriamente o movimento foi Aristóteles, o mais proeminente filósofo cientista da Grécia Antiga. Aristóteles tentou explicar o movimento classificando-o. Ele dividiu o movimento em duas grandes classes, a do movimento natural e a do movimento violento. Aristóteles afirmava que o movimento natural decorria da natureza do objeto, ou seja, dependia da combinação dos 4 elementos de que era feito tal objeto. Os elementos dos quais nos referimos aqui são terra, água, ar e fogo. Para Aristóteles, cada objeto no universo tinha seu lugar apropriado e determinado pela sua natureza. Qualquer objeto que não estivesse em seu lugar apropriado se esforçaria para alcançá-lo. Por exemplo, por ser de terra, um pedaço de barro não devidamente apoiado cai ao chão. Por ser de ar, uma baforada de fumaça apropriadamente sobe. Sendo uma mistura de terra e ar, mas predominantemente terra, uma pena apropriadamente cai ao chão, mas não tão rápido quanto um pedaço de barro. Aristóteles afirmava que um objeto mais pesado deveria esforçar-se mais fortemente. Portanto, argumentava Aristóteles que os objetos deveriam cair com uma rapidez proporcional aos seus respectivos pesos, ou seja, quanto mais pesado fosse o objeto, mais rápido deveria cair. Para ele, o movimento natural poderia ser diretamente para cima ou para baixo, no caso de todas as coisas na Terra, ou ainda poderia ser circular, no caso dos objetos celestes. Ao contrário do movimento para cima e para baixo, o movimento circular não possuía começo ou fim, repetindo-se sem desvio. Aristóteles acreditava que leis diferentes aplicavam-se aos céus e afirmava que os corpos celestes eram esferas perfeitas, formados por uma substância perfeita e imutável que ele denominou de quinta essência. Nesse contexto, o único objeto celeste com alguma alteração detectável em sua superfície era a Lua, e os cristãos medievais explicavam isso dizendo que a Lua era um pouco, digamos, contaminada pela Terra, dada sua proximidade ao nosso planeta. Já o movimento violento resultava de forças que puxavam ou empurravam. Era o movimento imposto. Uma pessoa empurrando um carro de mão ou erguendo um objeto pesado impunha neles um movimento, como faz alguém quando atira uma pedra ou vence um cabo de guerra. O fato essencial sobre o movimento violento é que ele tinha uma causa externa e era comunicado aos objetos. Eles se moviam não por si mesmos, nem por sua natureza, mas por causa de empurrões e puxões. O conceito de movimento violento enfrentava suas dificuldades, pois os empurrões e puxões responsáveis por ele nem sempre eram evidentes. Podemos citar o seguinte exemplo. A corda de um arco move uma flecha até que esta tenha deixado o arco. Depois disso, uma explicação adicional do movimento posterior da flecha parecia requerer algum outro agente propulsor. E que agente era esse? Para explicar isso, Aristóteles imaginou que o ar expulso do caminho da flecha em movimento originava um efeito de compressão sobre a parte traseira da flecha, quando o ar investisse para trás a fim de evitar a formação de um vácuo. A flecha era então propelida pelo ar como essa banana é propelida quando o bebê aperta uma de suas extremidades. Resumindo, Aristóteles pensava que todos os movimentos ocorressem devido à natureza do objeto movido ou devido a empurrões ou puxões mantidos. Baseado nessas ideias, uma vez que o objeto se encontrava em seu lugar apropriado, ele não mais se moveria, a não ser que fosse obrigado por uma força. Com exceção dos corpos celestes, o estado normal era o de repouso. Essas afirmações de Aristóteles a respeito do movimento constituíram o início do pensamento científico
e embora ele não as considerasse como palavras finais sobre o assunto, seus seguidores encararam-nas como além de qualquer questionamento por quase 2000 anos. A noção segundo a qual o estado normal de um objeto era o de repouso estava implícita no pensamento antigo medieval e do início do Renascimento. Era evidente para a maioria dos pensadores até o século XVI que a Terra ocupava o seu lugar apropriado. Era inconcebível uma força capaz de movê-la. Parecia completamente claro que a Terra realmente não se movia. E foi nesse clima intelectual que o astrônomo polonês Nicolau Copérnico formulou sua teoria do movimento da Terra. Copérnico raciocinou que a maneira mais simples de explicar os movimentos observados do Sol, da Lua e dos planetas no céu era supor que a Terra e os outros planetas circulavam em torno do Sol. Por anos ele trabalhou sem tornar públicos seus pensamentos. Isso por duas razões. A primeira dela era que ele temia a perseguição. Uma teoria tão completamente diferente da opinião vigente seria certamente tomada como um ataque à ordem estabelecida. A segunda razão era que ele mesmo tinha sérias dúvidas sobre a teoria. Ele não conseguia reconciliar a ideia de uma Terra em movimento com as ideias prevalecentes sobre o movimento. Finalmente, em seus últimos dias, incitado por amigos íntimos, ele enviou seu livro para o impressor. A primeira cópia de sua famosa exposição chegou a ele no dia de sua morte, dia 24 de maio de 1543. A maioria de nós sabe da reação da igreja medieval à ideia de que a Terra se movia em torno do Sol. Como as opiniões de Aristóteles haviam se tornado uma parte significativa da doutrina da igreja, negá-las era questionar a própria igreja. Para muitos de seus líderes, a ideia de uma terra móvel atentava não apenas contra suas autoridades, mas contra os próprios alicerces da fé e da civilização. Para melhor ou pior, essa ideia nova era capaz de virar de cabeça para baixo suas concepções do cosmo, embora mais tarde a igreja a tenha abraçado. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.